Bom, continuando, agora eu peguei o sistema do gerador ao consumidor para poder começar a desmanchar ele devagarzinho. Tá? Primeiramente, coloquei um gerador, que eu não falei se ele é de uma hidrelétrica ou se é de uma usina térmica. Isso aí, no momento, ainda não vem ao caso. Um transformador, cuja função você gera energia, vou dar um exemplo no meio, com 15 kV, você leva para 345 kV, né? Elevador, transformador elevador, para poder ser transmitido, lógico, com perda menor, né? E uma subestação, que é isso aqui, representado por esse barramento. A linha de transmissão, que já conhece, que é fazer a transmissão dessa carga, chegando na subestação com o barramento do lado remoto, a gente chama remoto, lógico, do lado oposto, onde nós estamos considerando que nós estamos enxergando o sistema. Então, isso aqui é a subestação remota. E tem esses controles local. Lá tem casa de controle, tem tudo. Né? Só que é do outro lado. Muito bem. E, logo depois, você precisa baixar essa tensão para a subestação, que vai distribuir energia na cidade. Então, criou-se um transformador que eu vou baixar, vamos dizer aqui, só para ficar bastante simplificado, pega essa tensão e abaixo ela para tipo, vou dar um exemplo, tem 13.8, que aqui eu, para me fornecer para o meu consumidor, eu vou colocar 127 fase neutra, ou se eu quiser trabalhar com alguma coisa maior, uma indústria, eu trabalho com transformador, lógico, com valores diferenciados, mas ele é o consumidor. Então, esse tráfego é um tráfego abaixador, esse também é um tráfego abaixador. Então, isso aqui é o sistema, um pouco já usando essas simbologias, que são mais ou menos comum você ver quando você abre e vai interpretar algum diagrama. Gerador, transformador, às vezes representado pela letra TR, LT, que é a linha de transmissão, SE, que é interpretação de subestação, né? Novamente transformador, e continua no transformador, e o consumidor que nós representamos realmente engloba, porque trata-se de consumidor tanto industrial quanto o consumidor industrial, quanto o consumidor comum, né? O residencial, enfim, comércio, etc. Só para ter uma ideia. Então, esse desenho é um desenho já um pouquinho mais desmanchado do sistema. Isso vai crescendo com outras grandezas, outras informações. E isso a gente vai devagar. A pessoa, lógico que tem gente que está vendo aí que conhece tudo que eu estou falando, ou sabe até mais que eu, mas devagar a gente vai colocando os elementos do sistema, certo? Então, você vai ver que quando chegar na subestação, ela tem várias situações, né, de barramento e etc. E aqui eu não falei apenas representado para um entendimento um pouquinho maior, tá? Do gerador, passando os elementos que envolvem um sistema até a carga. Lembrando que esse sistema será então interligado com outros iguais a ele. Né? Eu poderia jogar aqui embaixo um novo gerador, aquela explicação que nós já vimos. Interliga o sistema. Tá certo? Então tá. Por exemplo, o gerador. O gerador, eu não vou entrar muito em detalhe, ele pode ser, inicialmente, né? Ele pode ser um gerador de usinas hidrelétricas, ele pode ser de usinas térmicas, ele pode ser eólica e vou considerar aqui nuclear, experienciar um pouco, e enfim, etc. Então, várias situações eu tenho para o gerador funcionar. Aí nós vamos entrar também em outro detalhe. Qual que usa mais? Qual que deve ser usado? Né? Então nós vamos pegar, vocês vão ver, que dentro dos gráficos, dos dados que a gente tem, muitas vezes retirado do operador nacional do sistema, eu vou mostrar para vocês que no momento no país, por exemplo, eu vou chutar números meio aleatórios, sem entrar muito em detalhe.
Nós temos o maior fornecedor de energia, a maior fonte de energia que nós temos, são as usinas hidrelétricas, né? Vamos botar um valor assim, só para ficar um pouco fácil de entender. Vamos dizer, a faixa de 70%, né? Lógico, depois eu vou dar com detalhes os valores reais, tá? E os outros 30% sobram os demais. Mas tem um componente muito forte aqui hoje, que são as usinas térmicas. Vamos colocar aqui um valor só para entendimento de 20%, né? O outro eu coloquei 70%. E vamos deixar o restante dos 10% para os demais. É mais ou menos assim, claro que os valores não são exatos. A grande vantagem é que a energia hidroelétrica é uma energia relativamente barata, comparando com as demais. E nós temos bastante água no país, desde que seja bem administrada. Também vamos ver isso nos gráficos, o que está acontecendo. Né? Nós estamos, como é que está o nosso reservatório hoje, ontem? Né? Tem jeito, nós vamos ver isso aí. E as usinas térmicas, em função, ela é a gás, petróleo, etc., ela gera uma energia muito cara, comparando com as energias hidroelétricas. Elas, tipo assim, já chegou, isso não é oficial, mas ela chegou até ser falado, isso é uma coisa que eu não gosto muito, mas chegou de pessoas falando na imprensa que chegou a custar 8 vezes o valor da energia de usina hidrelétrica. Então, você começa a entender, então, por que nós, usando muita termoelétrica, a nossa energia vai custar muito caro, e nós estamos usando muito termoelétrica. Como? Quantos por cento? Então, isso nós vamos ver nos gráficos, que vou mostrar para vocês. Por enquanto, nós estamos só tendo uma visão um pouco geral, para depois entrar nos gráficos. Então, se você imagina que fosse numericamente, imagina, vamos então, se a energia térmica for o dobro da hidrelétrica, não é negócio ser usado. Essas usinas foram feitas para entrar, vamos dizer, entre aspas, para socorrer a falta dessa. Porque o Brasil é, evidentemente, nós somos de energia de água mesmo. Bom, e a eólica? Bom, a eólica tem todo o futuro. Né? Assim, a nuclear mas a nuclear envolve um monte de coisa. Né? A nuclear passa no campo internacional. Né? E tanto é que o Brasil tem a usina nuclear de Angra, né? que tem alguma coisa gerando lá, que também não passa os valores, mas nós estamos presos realmente aqui, e nós temos que crescer, e estamos crescendo aqui, ó, na eólica, além da biomassa e outras, né? que são energias que vão aparecer. Então, se você começar a entender, se alguém te perguntar um dia, e você ter como responder, você vai perguntar para você assim, como é que você acha que vai subir ou não a energia? Se você olhar o gráfico, você vai ver como é que anda a situação nossa das usinas hidrelétricas. Você vai verificar os reservatórios, né? E como é que estão os reservatórios, você pega o reservatório do ano 2015, do ano 2014 e compara com 2010, 2005, certo? Você tem uma ideia do que aconteceu. Observa o consumo das térmicas nesse período. Se esse consumo cresceu e tende a crescer, você pode usar a sua empresa que a energia vai aumentar mesmo. É uma lógica. Ela é mais cara. Isso é uma lógica. Então, você perceber que está subindo a térmica em relação à hidrelétrica, não tenha dúvida que vai ficar realmente mais cara a energia. E eu estou falando para vocês aqui no início de 2015 e o que eu acho que vai acontecer. Isso, igual eu disse para vocês, com a suposição. E a eólica está tendendo a crescer. Ela está abrindo para crescer. E isso aí vai ser uma grande colaboração. Igual eu disse, existem várias maneiras de gerar energia, né? Como a biomassa, etc. E que isso vão contribuir e muito para o nosso sistema elétrico. Mas de maneira geral, se você começar a abrir,
interpretar os gráficos, os dados, você vai começar a ver, entender como é que realmente nós estamos. O que é que aconteceu, vamos supor, nesses últimos 10 anos? O que aconteceu nesses últimos 10 anos de energia? Qual foi a evolução? A energia, né, tem que crescer de acordo com o nosso produto interno bruto. Cresceu o produto interno bruto, mais consumo de energia, então tem que crescer proporcionalmente a isso. Qual é proporcionalmente a isso? Você pega o valor do crescimento, eu já mostrei isso, e multiplica por 1,1. Esse é o crescimento, vai te dar um percentual aí, que é o percentual do sistema instalado. O que é potência instalada? A potência instalada são a soma de todas as usinas do país. Eu vou arredondar a conta aqui. Parece estar por volta de 140 mil megawatts. Vamos usar um valor assim, só para entender um pouquinho. Então, para ficar mais fácil ainda, vamos supor que o país cresça 1%. Você pega esse 1% do país e multiplica por 1,1. Isso é uma constante dada, falada pelos experts no assunto que dizem esse número. Então, você multiplica 1 vezes 1,1, vai dar 1,1 mesmo. 1,1% de 140 mil megawatts seria aproximadamente, vamos dizer assim, vou arredondar bem pequenininho, tá? Vou contar como fosse 1%. Seria 1.400 megawatts. 1.400 megawatts. Teria que crescer, nesse ano que cresceu 1% só, 1.400 megawatts. Mas, o que é 1.400 megawatts no ano? 1.400 megawatts é uma usina média feita no ano. Então seria o sucesso esse valor de energia, de potência instalada. Teríamos que crescer isso para acompanhar o nosso crescimento. Será que está acontecendo isso? Você vai comparar os anos e vai acompanhar. Você vai concluir e passar a informação para quem está te pedindo, sua empresa, seus alunos, etc. O que está acontecendo. E nós vamos fazer isso. Como eu disse até agora, estamos mostrando os caminhos que nós vamos trilhar, o que se trata disso. Então, esse vai ser os nossos próximos passos, certo? Eu, igual disse para vocês, a gente está falando, se vocês podem observar, uma sala de aula. Tem alunos participando, eles estão logicamente em silêncio, observando, acompanhando, e terá também algumas imagens que não serão daqui da sala de aula. Tem algumas imagens de local, de usinas mesmo, e algumas imagens mostrando esses gráficos para vocês, que serão através de transformador, de computador ou do data show, que será mostrado para vocês com detalhe isso que eu estou falando aqui. Essa informação é muito importante para você poder responder. Vai faltar energia? Vai crescer o preço da energia? Então, se você dá uma olhadinha aqui, você tem uma ideia e vai não. Então, a primeira coisa, observe o que está acontecendo com duas coisas: o crescimento da térmica e o nível dos reservatórios. Será que os níveis dos reservatórios nossos estão no ideal? Então, essa informação você tem como acompanhar. De posse disso, você tem mais informação, você precisa mais conclusivo e prova o que você está falando. Se vai subir energia ou não vai crescer o preço da energia. Vai faltar energia ou não vai faltar energia. E a seca? A falta de chuva que ocorreu, que me leva a usar outras fontes. O que será para levar isso? Chega um ponto que isso aí não dá mais. Você precisa, aí você entra numa situação seguinte, que é a situação de, vamos usar um termo que ninguém gosta, de racionamento. Você não tem fonte de energia e tem a carga, você tem que então começar a eliminar alguma carga.
Isso já aconteceu? Será? Pode acontecer? Então, você olhando nos gráficos, nos dados, você vai chegar a uma conclusão que é o nosso assunto, certo? Então, tá ok. Qualquer contato, sempre lembre do meu e-mail e pode mandar um e-mail, coloque num assunto a palavra dúvida, só para ficar fácil para me localizar, ok? Vamos continuar depois.